Bem-vinda! Que impressionante, né? A gente consegue, com a cartonagem, reproduzir a peça que a gente quiser para vários ambientes da casa, do ateliê, do escritório, de repente, do maridão, o seu escritório, para o quarto da criança, o quartinho do bebê. Quartinho do bebê, né? Dá pra gente fazer, assim, de tudo. Com uma perfeição, com qualidade. Sim, combinando com a casa, com a sua decoração, com o teu gosto mesmo. Personalizada. Ali, né? Super personalizado. Hoje, gente, olha que mimo a bandeja que a Paty vai ensinar a gente a fazer. Então, ela não terá moldes. A Paty vai passar agora as medidas. Anotem bem que ela falou, Cláudia, tem gente que pode querer fazer essa bandeja um pouco maior. Eu vou passar o tamanho, essas medidas no caso, e aí em casa vocês vão ficar bem à vontade. Vamos começar? Vamos sim. Eu vou falando e aí eu vou, né, explicando a aula e vou falando sobre as medidas também. Aqui eu vou começar pela base. Então, eu vou passar cola em toda ela. Essa aqui, base, você lembra o tamanho que tem? A gente já vai pegar a medida dela. Já vou... Ela já com tecido de algodão, é isso? Algodão. Hoje eu tô usando o tricoline. 100% algodão. E aí, que a gente fala em casa, elas podem fazer na medida que quiser. Então, é uma adaptação. E aí, eu vou explicar como a gente faz essa adaptação. Deixa eu pegar a régua. Para quem não conhece, fala o nome desse produto. É um papelão. Aqui é um papelão cinza. Papelão cinza. Papelão cinza que eu estou usando. E o tecido é o tricoline. Aí, a base aqui, ó, ela tem 32 por 22. 32 por 22. O que eu vou fazer? A minha lateral menor, ela vai ter que ter os mesmos 22. Aqui eu tô trabalhando com o papelão cinza de 2 milímetros. Então, o que eu tenho que fazer? Na hora que eu for cortar a lateral maior, eu tenho que aumentar 2 milímetros de cada lado para dar encaixe. Na hora que a gente estiver montando, aí vocês vão entender essa parte do encaixe. Normalmente, você trabalha com 2 milímetros nas suas peças? Sim. Normalmente, sim. Que dá uma estabilidade, uma boa segurança? Sim. É isso? Para a parte de encadernação, eu até faço com mais fininho, porque não tenho necessidade de ser o 2. Aí até uso o 1.4 para bloquinho, essas coisas, eu uso o mais fininho. Ô, Paty, então esse tecido, se tem 32 por 22, você deixou, vocês viram que era um tecido maior, onde ela estava colando essa base. Quanto para cada lado a mais? Aqui eu posso deixar um mínimo de tecido, porque na verdade eu só preciso de um pouco mais para poder, né, colar com facilidade, porque depois eu vou colar rente os 4 lados. Então é só para ter uma facilidade aí um pouquinho desse tecido. Tem que ter sobra. No olhômetro eu tenho que deixar um pouco de sobra. E aí eu começo a montagem pela menor. Venho, passo cola aqui apenas na borda. Venho aqui, eu coloco a fita crepe para facilitar. E aí eu vou explicar ali no acabamento também o que eu fiz. Por quê? A base, a gente colou o tecido e cortou rente. As laterais, eu tenho que dobrar a parte aqui superior. Então, eu dobro toda a parte superior. Aqui, como eu fiz esse coração, eu também tenho que dobrar a parte aqui do coração. Então, ela vai ficar toda dobradinha, a parte que vai ficar aparente. Se for uma reta, porque em casa também, eu não preciso fazer exatamente nesse formato. Eu posso cortar ela reta e vir fazer uma abertura também retinha. Não preciso fazer exatamente como tá aqui. Essa daqui é uma peça que a gente fez no livro. Então, no livro ela tá com todo o molde, com todas as medidas. Tá no livro, perfeito. Tá no livro. Tá. Essa tem, inclusive o molde está todo no livro. Esse coração que você recortou nessas laterais, você usou um molde, você desenhou o coração, como é que foi? Eu fiz pelo molde. Eu tinha o molde, né? Aí eu coloquei sobre o papelão e aí eu risquei. Então, aqui... E cortou com a tesoura? Estilete. A ponta do estilete fininho. É porque ficou perfeito. A tesoura poderia deixar uns fiapinhos, né? Eu vou pegar só um minutinho aqui, só pra ela não soltar. Senão ela vai pular aqui. Já devolvo lá. Aí, a lateral maior, foi onde eu falei. A gente aqui, como colocou as duas laterais menores, a minha base, né, ela
ela vai aumentar o tamanho. Não a base, né? Mas a minha largura aqui, ela aumentou o tamanho. Então, eu tenho aqui a base e vou contar as duas laterais. Então, o 32 aqui já virou 32,4. Uau! Que é o que eu cortei aqui. Entendi. Então, eu tenho que dar esse aumento nas duas pontas. E aqui, ó, o reto fica mais fácil vocês entenderem, ó. Eu dobrei só a parte superior, que é o que vai ficar aparente. O resto eu vou esconder, não preciso de tecido. Então, em casa, isso até seria uma regrinha. Eu sempre começo com as partes menores da peça que eu estiver fazendo. E aí, essa parte que sobrou, é bom eu vir com a régua fazendo uma nova medição. Uma nova medição para eu ter certeza de quanto ficou. Medi, cortei, eu venho, sobreponho aqui na lateral. Sobrepus aqui na lateral. E aqui eu vou ajustando, só abaixando a fita, ó. Já posso vir e sobrepor essa gente, aqui 32,4 milímetros. Que coisa, senão não encaixa. Tem que dar precisão no corte, porque senão ela não encaixa. Ó, aí aqui, ela já, pra vocês verem. É uma ela prática, ficou não? Ó. toda encaixadinha. Então, eu tenho minha lateral menor aqui e a maior que tá sobreposta aqui em cima. Deixa eu ver, acho que deu. Aí tá sobreposta aqui em cima, por isso o aumento. E aqui o outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Ela fez o quê? A outra lateral que é exatamente igual. Exatamente igual, fiz a outra e agora eu tô colando o fundo. Eu venho aqui com o meu tecido, eu já colei ele aqui no papel cartão, né? Ele tá aqui colado no papel cartão. Deixei uma margem de mais ou menos 1 centímetro para todos os lados. E agora, essa margem que sobrou, eu vou sobrepor aqui nas laterais. Porque no comecinho da aula, você havia feito a forração interna. Interna. Entendi. Agora é o fundo da caixa. Agora é o fundo da bandeja. Perdão, agora eu tô dando acabamento externo. Eu começo forrando toda a parte de dentro. Aí, monto a peça. E agora eu vou começar o acabamento pro lado externo. Quais os principais macetes em cartonagem que as alunas mais perguntam para você? A questão do corte. O corte, assim, para quem corta em casa, sempre um estilete bom. É sempre legal ter um estilete aí. Eu falo, é um investimento que no começo é um pouquinho caro, mas investir em materiais bons. Porque depois ele vai durar aí, claro, para uma vida, pra né? Pra gente não fazer jus àquele ditado barato que sai caro. Isso. Aí, no caso, exatamente. Né, a gente vai ter uma peça de qualidade. No caso, facilita, assim, né? Se eu vejo uma peça numa loja, ou numa revista, ou na internet, enfim. Eu quero reproduzir uma peça pro quarto do bebê. Uhum. Eu vou tirar as medidas e vou reproduzir com essas mesmas medidas, porém, deixando alguma sobra, porque vocês viram que na bandeja faltava 4 milímetros. Eu tenho que ter também essa sacada. Sim. É isso. Por exemplo, eu fui lá, comprei o meu papelão, né? Meu papelão cinza. Eu tenho que ficar atenta à gramatura dele, porque ele existe de várias gramaturas. Então, se eu comprei o de 2, eu vou trabalhar esse aumento em cima de 2 milímetros. Se eu comprei um papelão de 3 milímetros, eu vou trabalhar em cima dos 3 milímetros. Aumento 3 para um lado, 3 para o outro. 3 para o outro. Então, eu tenho que ficar sempre atento a essa parte do encaixe. Porque se eu cortar errado, não dá certo, não vai encaixar. Então, aqui eu tenho a parte da caixa montada. Aqui eu já vou ajustar mais um pouquinho, senão o acabamento não vai dar certo. E aí, eu venho para o acabamento. O acabamento. Eu sempre falo, 2 abraça e 2 fecha tudo. Mesma coisa, eu vou pela lateral menor. Pelo abraço. Então, aqui, eu fechei toda a parte superior e a parte inferior. Deixei aqui as pontas abertas para poder abraçar. As 2 maiores, eu fechei tudo. Tá todo fechado. Aqui, desse jeito. E aí, aqui, onde for arredondado, foi o que eu falei, eu venho e faço picotes. Eu fiz picotes com a tesoura, eu venho aqui, vou passar cola, deixa eu só pegar, deixa eu tirar pouquinho aqui. Igual na costura, sempre que for arredondado eu tenho que picotar para poder... Sempre. Passei cola aqui na parte de cima
E aí, onde eu picotei, ó, eu vou acertando. E aí, eu vou abaixando tudo. E aí, ele vai formando, ó. Ele vai me dando o formato da peça. Se for reto, não preciso picotar. Eu vou direto dobrando. E aí, aqui, ó, faço toda. E aqui no coração, a mesma coisa. Já picotei tudo. Vou vir. E só acertar aqui, ó. Passo cola. E vou acertando. Dá para ganhar um bom din-din com cartonagem? Dá sim. Eu sempre falo, vai depender do teu o material que você vai usar, né? Você tem que, no livro a gente fala sobre isso, porque a mesma peça, ela pode ter diversos preços. Quando você fala material, é o papel cinza, o papelão cinza, o tecido, ferragem, se houver. Ferragem, se houver. E o tecido é o que eu tenho sempre que tá, assim, atenta. Porque se eu tô usando um tricoline, ele vai ser um valor. Se eu tô usando um linho, ele vai ser um outro valor. Sim. Se eu estou usando um tecido importado, vai ser um outro valor. Entendi. Então, eu sempre tenho que ficar atenta no material que eu estou usando. Bandejinha praticamente pronta, praticamente pronta. Fiz as laterais menores onde eu abracei, as duas. A maior eu venho dando acabamento. Então, aqui, ó, na maior, eu só vou passar cola em toda ela. Espalho bem aqui a cola. Passei em toda a lateral. Venho aqui com a lateral, que já tô toda fechada. Sobreponho aqui em cima. E aí, eu coloco fita. E espero Quanto o tempo de você deixa secagem. com a fita? Eu deixo geralmente umas 2 horas. E aí depois eu tiro. Geralmente a gente até fala para deixar de um dia para o outro, mas às vezes a gente é ansiosa, né? Não aguenta. Então umas 2 horas aí já dá para tá tirando. A não ser que seja uma peça muito grande. Aí vale a pena deixar um pouco mais. E aí, no intervalo, enquanto você falava do livro, eu estava aqui pensando numa forma também de facilitar para elas. Porque como essa daqui é através do molde, a gente cortou, em casa ela vai dar um pouquinho mais de trabalho. Não que seja impossível, porque eu corto muita coisa na mão. Mas para facilitar, de repente, eu posso fazer esse lado aqui, ele reto também. Que aí eu vou pegar aquela minha medida de 22 que eu tenho, né, no comprimento aqui da lateral menor. Aqui, ó, eu tenho a minha medida de... Deixa eu levantar. Aqui. Isso, aí... Acho que agora vai dar. Né? Eu tava aqui rapidinho fazendo. De 22 por 4. Então, em vez de eu fazer aqui todo cheio de trabalho e mais o coração, eu faço ela retinha e abro um retângulo aqui no meio. Pra então, encaixar aqui, minha mão. Eu tenho 2 por 4 dentro desse retângulo. Que eu consigo encaixar, né? Como aqui eu vou pegar... Eu cortando reto, eu consigo encaixar do mesmo jeito. Entendi. Ela fica bonita da mesma forma e mais prática de fazer aí em casa, né? Você é tudo de bom. Obrigada. É uma linda.